Bom dia a todos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos nós e que Ele possa estar nos dando o discernimento necessário para que nós possamos conhecer cada vez mais dele através da palavra dele. Em nome de Jesus, e que Deus abençoe a todos. Bom, hoje nós estamos aqui para a nossa 13ª aula, que consiste nos capítulo 8 de Mateus e capítulo 9 de Mateus, capítulo 8 até o versículo 34 e o 9 também até o versículo 34. Vamos dividir essa aula em várias partes para que não fique muito extensa e nós possamos ter um entendimento mais completo dessa passagem. Hoje nós vamos falar então a primeira parte, do versículo 1 até o 4, que fala sobre a cura de um leproso. Então, nós vamos ler aqui, versículo 1 a 4. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo-se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Bom, então, temos aí então a história do milagre em que Jesus curou um leproso quando ele descia do monte das bem-aventuranças. Ele então encontrou-se com essa pessoa que padecia dessa doença. Então, do versículo 1 ao 4, nós vamos tratar então a purificação do leproso, né, conforme a lei de Moisés, que era uma imundície cerimonial que era aplicável então nos casos de doença. A lepra era, naquela época, um dos mais terríveis males, né, que afligia a humanidade, e não havia cura ou remédio que aliviasse essa doença. Então essa doença ela consiste em pequenos nódulos que se transformam em úlceras, e que produzem um líquido de um aspecto assim desagradável na pele e vão aumentando cada vez mais. A sobrancelha da pessoa caem, as cordas vocais elas ficam lesadas e provoca assim uma voz tipo afônica e uma respiração ofegante e sibilante. Então, geralmente, a lepra ela acaba com o doente em torno de 9 anos, não mais do que isso, ela dá cabo então da pessoa. Esse termo lepra, ele hoje em dia ele não é mais usado em virtude da conotação negativa histórica, né, que esse nome traz, e ele consiste de um micro-organismo que é causador dessa doença, e esse micro-organismo ele foi identificado pelo Dr. Gerhard Hansen, um médico bacteriologista norueguês, que viveu do ano de 1841 até 1912, né? Então ao qual se deve esse nome atual da doença, que chama-se hanseníase. Então é conhecida então como hanseníase, não se fala mais a palavra lepra, né? Então, quando alguém antigamente era diagnosticado com essa doença, ele era afastado do convívio das outras pessoas e ele era considerado uma pessoa impura e tinha que, por obrigação, morar sozinho. Então, de acordo com a lei, né, que rege isso, que está lá em Levítico, capítulo 13, 45 e 46. Então, o leproso ele deveria vestir-se com vestes rasgadas, e os cabelos deveriam ser desgrenhados e a parte superior do lábio eles deveriam ser cobertos por uma bandagem, né? E enquanto ele caminhava ele deveria ficar clamando a palavra imundo, ele tinha que ficar falando imundo, imundo, né? Então era uma coisa realmente
humilhante, né? Ninguém podia aproximar-se dessa pessoa menos do que 2 metros, tinha que ficar mais ou menos de 2 metros para trás, né? Então era ilegal até você saudar um leproso, cumprimentar um leproso. Então, assim, nunca houve em todo o tempo uma doença que separasse tantas pessoas, né, das outras, dos seus próximos, dos seus entes queridos, como a lepra. A lepra, então, era uma doença terrível, né? E Jesus, ele tocou, né, o leproso, né? Então, por tal gesto, se de acordo com a lei, ele se tornava, Jesus então teria que ter se tornado imundo, né? Porque ele tocou um leproso. Mas no caso dele, ao invés de ele ficar imundo, ocorreu o contrário. Ele, com o toque dele, ele curou o leproso. Então há duas coisas que devemos notar nesta passagem, né? Uma das coisas que nós devemos notar é a aproximação do leproso, e a outra é a resposta que Jesus deu para o leproso. Então, o leproso, ele se aproximou de Jesus com tanta confiança, sem duvidar no coração dele de que Jesus quisesse e poderia curá-lo. Ele tinha certeza que Jesus poderia curar, né? E isso nós chamamos de fé, né? Ele tinha realmente muita fé. Então, pois jamais um leproso aproximou-se de um rabino. Era totalmente proibido ele se aproximar de um rabino, pois ele sabia que se ele fizesse isso, então esse rabino ele lhe atiraria pedras para poder afastá-lo, né? Mas ele se aproximou de Jesus por causa da confiança que ele tinha e da fé que ele depositava no coração dele. Então, com total confiança de que Jesus o saudaria, pois ele tinha certeza através da fé que ele tinha no poder de Jesus, né? Então isso fica como exemplo para mim, para você, né, que nós devemos ter confiança e nunca nos sentimos impuros para nos aproximarmos de Jesus. Então nunca acharmos que as nossas enfermidades ou as nossas doenças são incuráveis, né? Quando nós temos Jesus conosco na nossa existência. Então nós temos que ter sempre essa confiança. Então e o leproso, então, ele se dirigiu a Jesus de uma forma muito humilde, né? Não exigindo que Jesus o curasse, mas ele dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Era como se ele quisesse dizer a Jesus que ele não era nada, ele era um farrapo humano e que todos fugiam da sua presença, né? E que, de acordo com a lei, ele não tinha direito algum, mas que pela misericórdia divina, pela fé que ele tinha, ele poderia então vir a ser curado. Então o leproso aproximou-se de Jesus. A palavra diz que ele adorou a Jesus. Então ele se aproximou adorando, ou seja, ele se prostrou diante de Jesus em uma total demonstração de fé. Então isto é para nós um grande exemplo, pois nós devemos sempre, todos os dias, estar na presença de Deus, adorando a Deus e desfrutando do seu amor e do seu poder. Não irmos apenas por ir, mas ir para adorar a Deus, estar na presença de Deus, que é importante. Então, após essa atitude então do leproso, Jesus então se encheu de compaixão, né, e mesmo sabendo que era contrário à lei, né, permitiu que o leproso se aproximasse dele, menos do que 2 metros, e estendendo a mão, Jesus o tocou. Jesus tocou aquele leproso, né? Pois para ele o amor era muito mais importante, o amor prevalecia naquele momento. A compaixão e o amor, ele se sobrepõe, né, a todas as outras regras, e foi o que Jesus fez ali. Ele colocou o amor na frente das regras, de todas a lei que regia aquele momento, e ele colocou o amor, né? Então
Para Jesus, aquele homem, ele não era somente uma pessoa enferma, um leproso asqueroso, mas acima de tudo, aquela pessoa era um ser humano que necessitava da sua ajuda. Então, Jesus é amor e nós devemos ser amor também, como ele foi, né? Pois o verdadeiro cristão, ele quebra todas as regras, né, quando se trata de uma necessidade humana de ajuda ao próximo. Então, não deve prevalecer nenhuma regra em detrimento ao amor ao próximo. Nós devemos ter sempre isso conosco em nossa mente. Então, ele disse ao leproso, depois que o tocou e o curou, que não dissesse a ninguém. Bom, há várias interpretações desta ordem de Jesus, né? Muitas pessoas, muitos estudiosos, né? Uns falam uma coisa, outros falam outra, mas há várias interpretações, né? Sobre essa ordem que ele deu para o leproso, de que não falasse, não contasse a ninguém. Então Jesus ordenou a ele que guardasse silêncio sobre aquela cura, sobre aquele momento, né? Provavelmente ele talvez não quisesse que atrair as multidões, né, por meio de milagres somente, né? Nem tampouco ele queria se apresentar no papel de um pregador miraculoso, que faz propaganda das suas curas, como hoje nós vemos hoje em dia as pessoas fazendo propaganda de curas, ou de pseudo-curas, né? Então, com o intuito de angariar seguidores, pessoas, encher igrejas, e que as pessoas possam estar louvando aquela pessoa, e ao invés de louvar a Deus. Bom, então, se o leproso divulgasse, haveria talvez um movimento popular para pegar Jesus e colocar Jesus no... havia um movimento que eles queriam que aparecesse uma pessoa, um homem poderoso com os poderes como os de Jesus, para eles colocarem à frente de um movimento de libertação política e militar, né? E isso talvez poderia ocasionar uma rebelião, né? E Jesus não queria algo assim, né? Pois o seu poder e a transformação de vidas tinha que ocorrer por meio do amor e não por força de armas, né? Então ele mandou que o leproso mantesse silêncio e se apresentasse ao sacerdote em obediência à lei mosaica, que está lá em Levítico capítulo 13, né? E fizesse a oferta que Moisés ordenou, né? Levítico 14, do versículo 2 até o versículo 32, para lhe servir de testemunho ao povo, ou seja, para evidenciar que o leproso havia sido curado. Então os judeus eles tinham tanto medo dessa doença, da lepra, que eles haviam prescrito um ritual para um caso de cura dessa doença. Então o leproso ele era examinado por um sacerdote, levava 2 aves, uma das quais era morta sobre a água corrente, né? E além disso, se tomava cedro, isopo e grão. Então essas três substâncias juntas, juntavam junto com a ave viva, eles umedeciam essa substância no sangue daquela ave que havia morrido, que eles haviam matado. Então soltava, deixava em liberdade aquela ave que estava viva. Então o ex-leproso ele se lavava sua roupa, se barbeava, depois de 7 dias ele então voltava e era novamente revisado. Então ele deveria raspar a cabeça, né? As sobrancelhas também, deveria raspar a sobrancelha. Então nessa ocasião era feito um outro sacrifício, um sacrifício de 2 cordeiros macho, né? Sem mancha e sem nenhum defeito. Então e também era feito o sacrifício de um cordeiro fêmea também. Então certa quantidade de farinha era mesclada com azeite, uma medida de azeite, né? Colocada junto com a farinha. Então o leproso curado era aspergido com o sangue dos animais, né? E o azeite era passado no lóbulo da orelha direita,
no polegar da mão direita e no dedo maior do pé direito, dedo mais gordo do pé direito. Então, ele voltava a ser examinado posteriormente, e se a cura fosse autêntica, se ele demonstrasse estar realmente totalmente curado, então ele podia ir embora com um certificado que atestava a sua cura. Eles davam um certificado para ele. Então Jesus ordenou ao leproso que fosse submetido a esse processo e não falasse a ninguém sobre a cura. Bom, então hoje a nossa aula está acabando aqui. Nós falamos sobre esse primeiro milagre de Jesus. Na semana seguinte nós iremos falar sobre o capítulo 5, versículo 13, sobre a cura de um criado de um centurião. Tá? Então, se você gostou dessa aula, você pode curtir, você pode compartilhar com seus amigos, para que as pessoas possam também ter acesso à palavra de Deus, uma palavra que você possa ter uma compreensão dessa palavra. E você pode também se inscrever no meu canal, para que você possa ser avisado toda vez que houver um vídeo, né? E você pode se inscrever e você possa também ter acesso a todos os outros vídeos anteriores. Então, a próxima semana nós estaremos então aqui com a segunda parte desta aula, em nome de Jesus. Que Jesus esteja abençoando a todos para a glória do nome dele. Amém.